Boa tarde. Hoje, vídeo 156, continuando nossa análise aí do filme Os Miseráveis. Hoje um capítulo número 2, The Bishop, ou o Padre. Então aqui nós continuamos nosso entendimento aí da cabeça de Javert, um homem prontamente ligado à modernidade, e de Jean Valjean, que ainda não se definiu se é um homem moderno ou se é um homem ainda com a mentalidade da Idade Média. Então vamos lá. Então nesse capítulo nós temos um claro e explícito conflito entre a Igreja e o Estado. No capítulo anterior nós tínhamos um conflito entre o indivíduo e o Estado, no qual o indivíduo é esmagado pela presença do Estado. Nesse capítulo não, nós temos a igreja entrando em cena, a velha igreja da Idade Média, com algumas variantes, tomando aqui opção pelo indivíduo, isso mesmo. Esse indivíduo, ele tem, que é o indivíduo que eu digo é Jean Valjean, ele tem uma clara noção de que as instituições cometem injustiça. A instituição que ele teve contato até agora é a instituição chamada Estado. Nessa instituição ele é culpado de todos os seus crimes. Nós falamos do roubo, das tentativas de fuga e a força policial agindo para fazer ele pagar pelo seu crime. Então o Estado é a instituição que não perdoa, ela é a lei. Ele mesmo fala que foi escravo da lei durante 20 anos. Então ele adentra numa outra instituição chamada Igreja e ele pensa a mesma coisa. E não é diferente, e não é estranho ele pensar assim. Porque imagine, a Igreja pune os pecadores. Só que essa igreja já não é mais aquela igreja da alta Idade Média, que faz inquisição, que é punitiva. Ela já perdeu muito do seu poder. E ela parte agora para resgatar o pouco de poder que ela tem ainda. E essa é resgatar a noção de Deus. Então, nós temos a cena onde esse homem é convidado a adentrar na igreja por convite do padre. Ele senta-se à mesa e mesmo antes de qualquer cerimônia ele já avança no alimento e já come de maneira animal, brutal, dantesca. E ele não sabe do princípio básico de agradecer ao alimento antes de comer. Você tem ideia? A separação entre esse indivíduo e a igreja já é tamanha que ele não sabe os preceitos básicos de como se comportar na hora da refeição numa igreja. Então lembrando-se, ele é um homem do povo, mas ele nunca teve esse ritual, ou a carne dele, a vontade, a fome dele era tão grande. Mas mesmo quando ele se toca que ele deveria ter rezado antes de comer, ele continua comendo sem problema, certo? Mas o padre ali entende toda a situação de fragilidade dele. Até no início o padre toca num assunto que é muito valioso para Jean Valjean, que é a noção de injustiça. Até então, na relação com Javert alerta ele, deixa bem claro que ele é culpado pelos 20 anos que ele passou ali na cadeia. Ele é culpado. O único e exclusivo culpado é ele. O padre dá outra noção e fala em injustiça cometida. Ele tem um estranhamento na hora que ele escuta isso. Poxa, o padre está falando que cometeram injustiça comigo porque até agora eu fui o único culpado dessa situação toda. Então o padre fala de perdão a respeito disso. E para ele é uma ideia inusitada e nova, porque ele é o culpado. Inclusive ele leva um papel no bolso que ele deve apresentar em todo ambiente que ele entrar, que ele é um criminoso e que ele é extremamente perigoso, certo? Numa outra versão do filme, Jean Valjean apresenta esse papel, o padre lê o papel e pede para ele entrar. E o personagem pergunta: mas você não leu o que está escrito aí? Ele falou: eu li, pode entrar. Então ele se depara com essas duas instituições. Uma é a justiça propriamente dita e não perdoa, e essa é a justiça mundana, secular, que o Estado está implementando, onde não há perdão.
e uma justiça divina, né? Que o grande representante é o padre ali. E, obviamente, você já viram a cena, ele rouba as pratas ali e sai correndo, é pego pela força policial, é levado de volta para a igreja e ali ele recebe um novo perdão, porque ele já havia sido perdoado pelo padre deixar ele entrar, dormir, se alimentar lá. Mas esse perdão não tocou o coração dele. Mas na segunda vez que aí ele é confrontado entre a força policial e a instituição igreja, aí ele percebe o tamanho do perdão que ele havia recebido, né? E se você notar ali na cena, o padre ele não entra em confronto ou conflito com as forças policiais. Ele entende perfeitamente o papel. Inclusive ele abençoa os policiais que trouxeram o Jean Valjean preso. Falou: vocês fizeram um ótimo trabalho. E quando colocam ele ali de frente a ele. Só que a igreja, ela sabe, o padre sabe de toda a circunstância, toda a engrenagem que envolve aquela situação. Jean Valjean ele não sabe. Ele entende só o episódio do pão e o episódio de Javert. Ele só entende essas duas, mas o padre entende a questão mais ampla da injustiça social, da questão dos nobres, da exclusão dos pobres do acesso à terra, né, dos impostos, das guerras. Tudo isso contribui para que Jean Valjean vá estar naquela situação. Só que Jean Valjean não compreende essa situação, né? Então ele é posto ali e realmente a culpa recai sobre ele. Então a igreja, o padre que representa a igreja, ele é bem hábil em entender: olha, o Estado está fazendo o papel dele, realmente é preciso conter a multidão, e eu vou fazer o meu papel, que é, quando eu tiver a oportunidade de mostrar para cada um dos que batem a minha porta de que eles não são apenas números, mas são pessoas preciosas aos olhos de Deus, eu vou fazer. Então a cena é bem clara. O padre ele relembra a Jean Valjean que ele é um indivíduo, ele é um filho de Deus, ele é merecedor do perdão de Deus, do perdão da igreja e também do perdão das pessoas, mesmo que elas não queiram executar esse perdão. Então ele relembra ele de maneira bem intensa de que alguém morreu por ele. Quem é esse alguém? É Cristo. Cristo morreu por ele, resgatou você da escuridão. Então ele relembra isso o tempo todo. Olha, você é um indivíduo, você tem uma alma, você tem um lugar no reino futuro, no reino pós-morte, né? no reino dos céus, no Olam Rabá, no paraíso, no jardim do Éden. Então ele relembra isso o tempo todo para ele. Olha, você tem alma, você é um indivíduo, você não é um número. Ah, mas o Estado diz que eu sou um número. Então, o Estado se apresenta como detentor da verdade, mas eu vou te falar uma realidade: ele não é detentor da verdade. Então ele insinua que o único detentor da verdade é Deus, e que Deus está acima do Estado. Essa revelação faz Jean Valjean entrar em parafuso, porque peraí, até então eu conheci apenas uma entidade poderosa e grandiosa. Nós vemos na primeira cena o tamanho daquela obra ali do estaleiro, como os homens parecem pequenos perto daquele barco, e então a intenção é essa. Javert na ponta do barco, enorme, né, gigantesco, e eles pequenininhos lá. Então a música fala, look down, né, olhe para baixo, não mire ele nos olhos, não tem mais ninguém lá em cima, Jesus não se importa conosco. E de repente ele escuta uma outra narrativa chamando ele para abdicar daquela pressão que ele havia aceitado de se tornar um único número, uma coisa insignificante, para tomar o seu lugar no assento dos apóstolos, né, no reino dos céus, na vida eterna, no glorioso jardim de Deus. Então isso mexe com ele, e isso nós vamos ver no próximo vídeo. Não se esqueça de avaliar a aula. É importante você colocar o like ou dislike para saber se as aulas estão a contento, ok? Até o próximo vídeo.